Muita paz para todos, boa noite. Que todos tenham um bom ano, um ano de trabalho, de saúde, de busca de crescimento, de progresso, de trabalho pela harmonia individual e também coletiva. Que as suas esperanças, as nossas esperanças possam ser concretizadas no sentido do bem, no sentido do nosso equilíbrio, no bem para o nosso país, para o mundo em que vivemos, para que nós possamos ir ao encontro das palavras de Jesus, no sentido do amor a Deus, do amor ao próximo, que nós possamos então nos sentirmos bem com aquilo que fizermos, com a nossa consciência tranquila. O nosso tema dessa noite é o capítulo 16, que tem por título Servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra de origem bíblica que significa riquezas, dinheiro. E Jesus sempre, nas oportunidades que teve de encontros com as pessoas, sempre aproveitou para, através das palavras, dos exemplos, dos ensinos, trabalhar para a formação, para a estruturação de uma nova vida, um novo tempo. Ele veio de uma cultura milenária, cultura hebraica, era judeu, e Jesus trouxe uma contribuição extraordinária para toda a humanidade. Porque no berço judeu em que ele veio, era aquele conjunto de pessoas que melhores condições espirituais tinha para poder proporcionar à humanidade uma orientação segura no caminho do monoteísmo, do amor a um Deus único. Porque no tempo em que vivia a era clássica, que era governada pelos romanos, no lugar em que Jesus vivia, o mundo de Jesus era o mundo romano, que tinha influências dos gregos, que também ensinaram muito para nós, através do uso da consciência, do pensamento, da busca do conhecimento apropriado à vida que levavam no seu tempo. Criaram templos para os deuses que alimentavam as suas vidas. Havia Deus da guerra, Deus do amor, Deus da alimentação, Deus do vinho, Deus do trabalho, por aí vai. Jesus, no entanto, nasce no meio orientado no sentido de Deus, que ele chamava de Pai, de uma maneira mais aproximada, mais fácil. O Pai Criador, o Senhor da vida, todo amor, todo saber, poderoso, único, mas um Deus acima de tudo, que além de justo, bom, um Deus que trouxe para nós novas perspectivas através do ensino do Evangelho de Jesus. Então, ao conhecermos o Evangelho, nós vamos perceber uma mudança, uma orientação diferenciada, onde as pessoas assumem uma posição de maior responsabilidade perante a vida e não apenas ficam cumprindo rituais, apenas cumprindo determinados hábitos que passam de pai para filho, obrigações que nem sempre se sabe para onde vai. Um tempo em que mostra uma vida chamada vida espiritual de maneira mais clara. E acontece através da mostra que Jesus faz pela ressurreição própria. Após a sua morte, Jesus aparece aos seus apóstolos, seus discípulos, conversa por 40 dias com eles, 40 dias com eles, e ao mesmo tempo Jesus então dá mostra de que existe vida após a morte, que a vida continua. Então os seus ensinos são profundos, estão dirigidos em várias direções e abrem esperanças para que nós possamos saber o que vem após a morte, o progresso que podemos ter, a luz que pode brilhar para nós, a liberdade de escolhas com responsabilidades, para que todos nós possamos progredir com responsabilidade, com segurança e sabermos que a vida pode ser boa, sim, e que nós passamos por provas, por dificuldades, mas no sentido do aprendizado, do aprimoramento. Quanto mais nos aprimorarmos, quanto mais aprendermos, melhores condições teremos de ser felizes, de alcançar mundos muito mais felizes do que aquele que nós podemos construir aqui na Terra. Nosso mundo ainda é um mundo relativamente atrasado, porque está muito coberto pelos interesses materiais. E as riquezas são aqueles elementos que a maior parte de nós buscamos, no sentido do nosso conforto pessoal, do nosso interesse pessoal, do nosso progresso, do poder que podermos ou pudermos auferir ou conquistar. O ser humano ainda é muito orgulhoso, ainda é muito egoísta.
Jesus vem na simplicidade, na humildade, nascido nas palhas, na sua simplicidade, na pobreza, trazer uma nova forma de vivenciar, uma nova forma de compreender a vida, de valorizar a criação de Deus em prol do progresso de todos. Então ele abre uma perspectiva nova para a humanidade. E assim as riquezas passam a ser meios que precisam ser trabalhados, desenvolvidos em prol do progresso, da inteligência, da capacidade de sermos criativos e abrirmos oportunidades para que todos tenham acesso à riqueza, todos tenham acesso à inteligência. Desenvolver a inteligência, alcançar sabedoria e viver vida em abundância. Mas com uma visão no mundo espiritual, uma visão de futuro segura e não apenas aquele medo de o que vem após a vida. Iremos para onde? O que nós teremos que passar daí para frente? Sentiremos as coisas da mesma forma? Levaremos conosco os bens que nós acumulamos aqui na Terra? O que acontecerá com esses bens? Quem é que coordena? Quem é que responde por toda essa organização extraordinária que é a vida? Que traz através da natureza meios e recursos para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso trabalho. Todas as virtudes que desenvolvermos fazem parte então, da preparação para a vida espiritual. Todos os bens que nós desenvolvermos materialmente falando ficarão aqui na Terra. Para outras pessoas que são os nossos descendentes, nossos filhos, nossos parentes, ou aqueles que tomarem os bens de nós, não importa. São bens perecíveis, transformáveis. Mas tem uma finalidade útil na vida, porém no sentido material. Na verdade, tudo pertence a Deus. Nós é que achamos que somos aqueles que vamos herdar e vamos carregar isso conosco, não é? E vamos ficar, muitas vezes, quando passamos para o outro lado, nós voltamos para a nossa casa, para o tribunal onde nós somos presidente ou diretor, para o clube de futebol, muitas vezes, ficamos na sala, na Câmara Municipal, na Prefeitura, na empresa, achando que ainda continua vivo no sentido material. Só que as pessoas não nos ouvem, nem todos nos veem, mas nós podemos permanecer naqueles espaços. Só que a realidade uma hora chega para nós. Nós temos que prosseguir, temos que reencarnar. E o que é que nós vamos herdar do que nós fizemos aqui na Terra? As virtudes nós herdamos, as maldades também. Nós passamos então para o outro lado e sermos recebidos conforme nós formos aqui na presente encarnação. Então chama-se lei de causa e efeito. E nós vamos então novamente entrar em equilíbrio no novo nascimento? Ou vamos ficar desestabilizados? Vamos ter um corpo sadio ou um corpo com dificuldades? O nosso cérebro será embotado ou será um cérebro capaz de desenvolver de acordo com o corpo humano próprio, saudável? Então nós vemos que a riqueza é uma coisa que é necessária na vida. Mas não é apenas para entender aquilo que se chama egoísmo, mas também voltada para o que a gente chama de altruísmo. E se usarmos com sabedoria, se usarmos com capacidade intelectual e aspectos morais em consideração aos bens divinos, nós estaremos então construindo uma vida melhor para nós e para aqueles com quem nós viemos a conviver. Então Jesus nos seus ensinos sempre trouxe alguma oportunidade de aprendizado para nós. Nós temos uma passagem que diz assim, é a respeito do chamado moço rico. Isso está lá em Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos. E eis que chegando-se a ele, lhe disse, bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Era uma preocupação das pessoas no tempo de Jesus, a vida eterna. Não se sabia como que era a vida. Sabia-se que ao desencarnar, ao morrer, a pessoa ia para um lugar chamado Sheol. Nós estamos falando dos judeus. Esse Sheol era um lugar de sombras. Ele não tinha como voltar de lá. Isso permaneceu por um bom tempo. Ao tempo de Jesus, a coisa começa a ficar um pouco mais clara para nós. Então ele diz, Jesus lhe respondeu, por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos são parte da lei de Deus, que vieram junto com a lei mosaica. Moisés, um líder hebreu, tirou os hebreus do Egito, que eram escravos, e trouxe-os para a chamada Palestina.
Saiu lá do Egito e chegaram através da Arábia, percorrendo o deserto, por 40 anos veio para lá. Nesse tempo, formou-se basicamente, em linhas gerais, tudo que nós sabemos da Bíblia, tudo que nós sabemos do povo judeu do passado. Foi a estruturação de 40 anos de trabalho no deserto, para que eles pudessem, então, formar uma estrutura capaz de ter autonomia, autodeterminação, consciência e desenvolver. E chegar ao que hoje é chamado Estado palestino, não é o Estado judeu. Então nós vemos claramente a ideia da formação da estruturação. Por trás de tudo isso, um plano divino. Esse povo então chega e começa a trabalhar ali e vai depois desenvolvendo, através de livros, através de escritos, o conhecimento que adquiriu junto a Moisés. E Moisés então organiza leis, e essas leis vão regir a vida desses homens. Só que ele trouxe também os 10 mandamentos. Então existe uma lei civil e uma lei chamada moral, a lei divina. São os 10 mandamentos, que é uma lei que nós todos, no mundo inteiro, sofremos sua influência. Não tem como fugir dela. E os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, não atuar contra a castidade humana e por aí vai. Honrar o pai e mãe. Não é? Então, esses mandamentos é que Jesus quer que o moço saiba. Se ele quer entrar para a vida eterna, ele tem que ter seus mandamentos. Então, ele cita os mandamentos. Ele fala, Jesus cita os mandamentos. Ele fala, mas olha, mestre, eu até chegar à minha juventude, eu atendi esses mandamentos. O que mais me falta? Aí, então, Jesus nota nele que ele tem alguma coisa, é jovem, está preocupado com o futuro, sabe da importância de Jesus na sua sociedade, no seu meio, percebe que ele tem conhecimento, que ele é diferenciado e ele tem condições de informá-lo. Então ele diz, por isso tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou quais, e Jesus lhe disse, não cometerás homicídio, não matar. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não dirás falso testemunho, não cometerás furto. O mancebo lhe disse, eu tenho guardado isso desde que cheguei à mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, e Deus é perfeito, não é? Vai, vende o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, ele percebe, psicologicamente falando, a mente daquele moço. O moço tem seus tesouros, tem suas riquezas, é um moço rico. E Jesus está prometendo para ele, trabalhando com ele, a ideia de visualizar além da vida material. Então o chama para um tesouro no céu. Qual a natureza desse tesouro? Que tipo de material existe? Que tipo de materiais existem na vida celeste? E a visão que eles tinham é aqui e lá. Não tinha visão universal de tudo. Ele nem tinha. Né? Quem conhecia a época tinha dificuldades em entender. Mas com Jesus vai começar a mudar essa situação toda. Então ele fala, vai vender aos pobres, dá aos pobres, terás um tesouro no céu depois, vem e segue-me. O mancebo, jovem, não é? Porém, quando ouviu essas palavras, retirou-se triste. Por que será que retirou-se triste? Ele tinha que ceder os bens dele. Seguir Jesus mandaria, não é? Uma pessoa que ia para cá, ia para lá, seguido de pobres. Os pescadores, os companheiros de Jesus, João, Pedro, Mateus, né? Eram pessoas pobres, pessoas simples. Mateus tinha um cargo público como cobrador de impostos. Né? Depois ele viu, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma forma metafórica de dizer que as pessoas que têm muitos bens, que se preocupam muito com aspectos materiais, muito presas ficam à vida material. Mais tempo levam para um dia serem salvas, no sentido de progresso espiritual, de compreensão, de entendimento, de alcance da vida superior. Então é o tempo que está contando contra essa pessoa. Não quer dizer que não vai ser salvo. Um dia vai chegar lá. Mas nessa encarnação fica difícil. Nesse momento ele não tinha essa percepção. Esse espírito vai precisar nascer outras vezes, viver na pobreza, começar a trabalhar cada vez mais e não depender só do trabalho dos outros. Usar então o dinheiro que tem para promover novos recursos, novos meios. Desenvolver
a própria sociedade, tecnologias que surgem muitas vezes, né? Inventos que aparecem, não precisa ter fundos para poder desenvolver isso tudo. Muitos homens fazem isso, desenvolvem. Então a gente fala de um Westinghouse, de um Edison, Alva Edison, história da lâmpada. Olha o benefício que traz para todos nós. Estamos falando aqui com claridades, não é? E assim vai. O pessoal que fez vacinas, o pessoal que desenvolveu ciências, ida para a Lua, não importa. Esses homens todos trabalharam com recursos financeiros que alguém teve que proporcionar. Então é importante a riqueza, mas é no sentido da evolução de todos, não apenas de uma pessoa. Então, quando vem para nós algum recurso, nós temos que saber trabalhar com esse recurso, não para jogar fora, não, mas para transformá-lo, para multiplicar os seus valores. E o moço rico não estava em condições de avaliar melhor as palavras de Jesus. E ele também não quis apostar. Ele simplesmente achou melhor se afastar e curtir a vida dele. Agora, ao longo do tempo, já não se fala mais dele, o que pode ter acontecido com esse moço? Será que ele perdeu uma oportunidade no sentido de Jesus? Quantas transformações aconteceram desde a passagem de Jesus? O cristianismo no tempo de Jesus não existia ainda. As pessoas que seguiram Jesus, que acompanharam Jesus, começaram a aprender a respeito do evangelho dentro do judaísmo. Jesus era judeu. O cristianismo inicial é judaico. Depois que se separou, vamos chamar assim, a comunidade judaica da comunidade chamada cristã. Mas os primeiros cristãos eram judeus. Aquelas pessoas que gostavam das palavras de Jesus, da figura de Jesus, das curas de Jesus, foram beneficiadas por Jesus, ou sentiram a queda por Jesus, tiveram dificuldade de entender, por exemplo, o trabalho de Paulo de Tarso. Não aceitaram. Discutiram, brigaram, houve problemas. Então o começo não foi uma beleza como pode parecer para a gente. O próprio Espiritismo mais tarde, vai surgir depois, teve dificuldades e tem dificuldades ainda. Então cabe a cada um de nós, a nossa paz interior, pensar nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus. É para isso que existe o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos tirar dali o aspecto espiritual, o aspecto moral, e ver como se nos aproveita esse ensinamento. Por que as riquezas elas devem ser dirigidas de maneira a se buscar equilíbrio? E não apenas contemplar uma pessoa numa sociedade determinada. Por que existe democracia? Para que todos tenham oportunidades. A mesma coisa é no sentido da religião. A diferença é que somos nós e Deus nessa conversa. Agora, os bens que chegam às nossas mãos, como utilizar esses bens? Não apenas para a nossa família, para os nossos filhos, mas se pudermos multiplicar esses bens no sentido de outras pessoas, no sentido da caridade, no sentido do amor ao próximo, não é pecado, vamos colocar assim, não é erro. Se produzirmos e crescermos, e desenvolvermos e ficarmos muito bem atenuados de valores materiais, isso não está errado ser assim. A questão é a forma como nós enxergamos as coisas, apenas no sentido nosso, pessoal. Só nós esquecemos do resto. Esquecemos que um dia isso vai ficar aqui. E nós estaremos do outro lado. Que a nossa consciência, porque a presença de Deus em nós, a nossa consciência, vai nos cobrar o que fizestes com os bens que depositamos em tua casa. Essa é a expressão. Ou nas tuas mãos. Então, essa primeira lição nos chama a atenção a respeito dos ricos. As pessoas que têm recursos e que muitas vezes se afastam da possibilidade de olhar para os demais irmãos em Cristo, em Deus, filhos de Deus, não é todos, e ver como utilizar esses mesmos recursos para multiplicar, não importa os seus valores, mas não trazer apenas benefício pessoal, mas lembrar dos outros que também são filhos de Deus. E que amanhã poderão ser os nossos patrões, poderão ser as pessoas que vão nos emprestar dinheiro, dependendo da nossa circunstância, de como trabalharmos nessa presente situação atual. E nesse sentido que a riqueza, ela vem a produzir trabalho, vem a produzir progresso, harmonia, não é? E aí as pessoas poderiam ter uma condição mais razoável de viver, com maior qualidade de vida, maior bem-estar. Não é? Uma outra passagem interessante diz respeito a Jesus e um homem chamado Zaqueu. Jericó ainda existe, é a cidade mais antiga do mundo. Não só dentro da Bíblia, mas de certa forma no mundo inteiro. Ela está perto lá do Mar Morto, lá na região da Palestina. E acontece que esse lugar vivia um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos
para os romanos, não eram bem vistos pelos seus irmãos judeus. E um dia Jesus passa em Jericó. E Zaqueu era baixinho, não era bem visto pela população, então ele tinha que ficar meio afastado. Então o que ele faz? Ele se afasta e sobe numa espécie de figueira chamada, chamamos de sicômoro, sobe lá para ver Jesus passar. Aí Jesus passa embaixo, vê Zaqueu e fala: desce, Zaqueu, preciso ficar na sua casa hoje. Aí ele vai para a casa de Zaqueu, passa um tempo com Zaqueu, conversa, e Zaqueu fala para ele: mestre, como ele era um cara bem aquinhoado financeiramente, ele fala: olha, porque Jesus vai à sua casa. E Jesus, para eles, é uma pessoa que sabe muito, conhece muito, tem poderes, transforma, modifica vidas, corpos, traz esperança, traz vida. Fala de Deus de uma maneira como só mesmo os profetas poderiam falar. E Jesus é um profeta também. Ele fala: mestre, hoje a bênção entrou em minha casa. Então, aquelas pessoas a quem eu fiz mal, se espolhei, dou parte da minha fortuna. E vou distribuir também, vou fazer alguma coisa para que as pessoas possam também sentir-se felicitadas, vamos colocar assim. Então Jesus fala: hoje aqui entrou a salvação. Então essa compreensão, esse entendimento de perceber que Jesus vai visitar todo mundo mais, é uma passagem para chamar a atenção sobre valorizar a oportunidade do bem que passa por nós, do ensino que chega até nós, o Evangelho. Jesus é o Evangelho vivo. Então, esse homem tinha inteligência, tinha a capacidade de perceber o bem em evolução à sua frente. Na figura de Jesus, ele compreendeu perfeitamente a oportunidade de como se arrependesse da situação, da eventual, porque eles ganhavam dinheiro em cima daquilo que eles cobravam. Quanto mais arrecadassem para o governo romano, e era obrigatória a arrecadação, mais eles também enriqueciam. Daí os seus irmãos não gostarem daqui, não gostarem deles. Porque era como se fosse lesar a pátria. Eles tinham uma pátria, dominada por outro não importa, mas tinham. Até hoje é um povo bastante diferenciado, no sentido de estar presente no mundo inteiro e nas áreas financeiras. Países como os Estados Unidos sentem a influência desse povo, que trabalha desde há muito tempo, conseguindo se manter através do trabalho. Então nós vemos que ali também temos um representante do trabalho, mas percebendo que o momento é o momento de voltar-se para o alto e olhar a vida com transcendência, saindo fora só da esfera material. Compreender que os seus irmãos têm também dificuldades, têm dor, e a dor do irmão não é diferente da dor do outro. Não é? Então nós temos que ver essas percepções que acontecem dentro da Bíblia e notar que essas pessoas são exemplos para todos nós em todos os tempos. Então Zaqueu sobe numa árvore para enxergar Jesus. Jesus o percebe, sente a sua presença daquele interesse, o convida para descer, chegar até ele. E dali começa então a questão da conversa, do aprendizado, da evolução, da exemplificação na palavra evangélica. Então, a questão da riqueza, ela precisa ser vista hoje de uma forma um tanto diferenciada, no sentido do trabalho, do progresso, e olhar cada vez mais para essa lei de causa e efeito. E como que essa lei de causa e efeito atua sobre nós? Nós temos as leis, como a lei de amor, não é? A lei relativa à reencarnação, a lei relativa à reprodução, não é? E temos aquela lei que, quando uma lei é atingida dentro das leis naturais, é a lei de causa e efeito que vem fazer a compensação. Então, se tiramos, possivelmente seremos depois extorquidos também. Se tiramos de alguém alguma coisa, algum valor, um dia alguém vai tirar de nós. Para que nós possamos aprender na carne, vamos chamar assim, e na mente também, que nós precisamos verificar melhor os valores, a distribuição de valores. E como nós somos usados como agentes da vida, no sentido de espoliar, melhor de não espoliar, no sentido de perturbar a ordem, no sentido então de não perturbar a ordem. E buscar então trazer a nossa contribuição, que é possível. Jesus mostra isso para nós, Paulo de Tarso mostrou também, embora fossem pessoas desprovidas de recursos, puderam transformar, dar uma nova orientação para a humanidade. O mundo ocidental mudou muito graças a Paulo de Tarso. E antes dele, Jesus. Ainda não havia esse mundo como nós temos hoje, mas as estruturas estavam em formação. Os países estavam trabalhando aí, se organizando. Uma outra passagem também interessante é uma passagem que fala a respeito dos talentos.
Talento é uma expressão que hoje é utilizada, né, como aquelas habilidades que nós temos, todo um joga bola muito bem, é um Ronaldinho da vida, é gaúcho, o outro é um excelente tocador de violino, o outro consegue se equilibrar numa linha ali, a 30 metros de altura, coisa assim. Cada um tem uma habilidade, uma capacidade. E os talentos são expressões ligadas à medida de peso ao tempo de Jesus. Então, por exemplo, se nós ganhássemos um talento em ouro, ganhávamos mais ou menos 36 quilos de ouro. Então nós vemos que um talento corresponde a esse tipo de coisa. Então, quando se fala em talento aqui, se diz a respeito de um texto que diz a respeito de uma parábola, ou seja, um ensino que tem uma forma que busca mostrar para nós como nós podemos usar as expressões dentro da história. Então, por exemplo, porque assim é como um homem que ao se ausentar para longe chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a um 5 talentos, então mais ou menos 180 quilos. Vamos supor se fosse dinheiro. Ou prata, ou ouro. O seu servo lhe entregou seus bens. E deu a um 5 talentos e a outro 2. A outro deu 1. Então tinha 3 servos, ele foi viajar, deixou 5 para um, 2 para outro, deixou 1 para o outro. E passou suas férias, quando volta, vem cobrar dos servos. Escuta, e aí? Aí um fala, olha, daqueles 5, eu consegui colocar no banco e tal, renderam mais 5. Toma aqui os 10. Ele fala, tudo bem, você conseguiu produzir para mim, então aproveita os bens que você conseguiu, você se mostrou diligente, cuidadoso com o meu recurso, fica para você, tá bom. Aí chegou o segundo, e você? Eu tinha 5, consegui. 2 eu consegui reproduzir mais 2 também, colocando em juros e tal, não ficou parado. Aí chegou no terceiro, e você? Eu fiquei com medo, eu sei que o senhor faz coisas extraordinárias, maravilhosas, e tira de onde não plantou, dá jeito de inventar formas de ganhar dinheiro. Eu fiquei preocupado com um só, alguém pudesse pegar e tal, enterrei. Está aqui o seu talento de volta. Aí fala, você não agiu corretamente, você tinha que ter produzido alguma coisa com esse 1 talento que você recebeu. Então, pega esse talento seu, passa lá por tenho 5 talentos a mais, e você vai ficar numa situação difícil aqui para frente, não vai ser mais aquela pessoa de confiança. Então, mais ou menos isso que acontece conosco na vida. Nós recebemos um talento da inteligência, a inteligência da esperança muitas vezes, o talento da capacidade de desenvolver técnicas, teorias, cada um recebe de um jeito, desenvolve de um jeito alguma coisa. O que nós vamos fazer é que esse talento tem que ser multiplicado, trabalhado a favor desse mesmo equilíbrio, a favor do conhecimento, a favor do bem, a favor do desenvolvimento na sociedade em que nós vivemos, e não simplesmente enterrar os nossos talentos. Então, que Jesus nos dê a oportunidade nesse ano de trabalharmos essa consciência desses talentos, e que nós, acordados que estamos agora para os talentos que nós estamos, ou que nós viemos a desenvolver, nós entrarmos em fase, trabalhar junto com essas ideias de Jesus. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, então, aproveitar a lição de hoje em prol, não só de nós, mas da comunidade que nós vivemos, tanto material quanto a comunidade espiritual. Muita paz para todos. Uma boa noite. Boa semana.